resolve. Ah, difícil o caso clínico? Eu trabalho? O nome já fala do seu trabalho, né? Não, mas é para vocês saberem como que faz. Meu tá igual isso aqui, eu não escrevi que você estava errado. Meu tá igual isso aqui, eu não escrevi que você estava errado. É para vocês saberem como que faz. Eu escrevi, era para escrever entrada aí e acho que assim não parava, né? É mais fácil. É só achar para complicado. As meninas são, as meninas nós também, vai cair tudo lá. Tiana ficava na vida do futuro fazer não tinha nada para fazer. Eu falei assim, deve ser um carro lá. Tudo assim, você fazer. É isso aqui? Por isso eu não falo para elas agora. Rafael disse que foi estágio. Foi você, não, Você já viu rápido? Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí com vocês. Tem como ligar a luz? Tem como ligar esse aqui? Obrigado. Bom, pessoal, vamos tentar resolver um pouquinho aqui esse caso clínico, porque aí vocês vão ter que fazer outro caso clínico depois, para que vocês tenham uma ideia. Qual é o intuito de caso clínico? O caso clínico é o que vocês vão vivenciar no estágio. Certo? Então, que é melhor que estudar um caso clínico para que quando vocês cheguem no estágio, vocês saibam o que vocês têm que fazer. Certo? Então, o primeiro caso, né, é o paciente de 45 anos, ele é casado pela segunda vez, né, é mais sexo masculino, paciente rastreado com suspeito de ser hipertenso durante a visita do agente comunitário de saúde. Foi agendado para a consulta de enfermagem. Na consulta, informou que eventualmente sentiu um pouco de tontura, cefaleia occipital, rubor facial, dores no peito, visão turva e dor leve no membro superior esquerdo. Certo? Ele referiu isso. O mesmo não valorizava esses sintomas, já que também bebia e pensava que era alguma coisa relacionada ao fígado. A pressão arterial média na consulta foi de 180 por 106 milímetros de mercúrio. E essa pressão foi a média de 13, ou seja, ele estava com uma pressão muito mais acima, não foi? Se essa foi a média, era porque ele estava com uma pressão bem mais acima. Após a consulta da enfermagem, ele foi encaminhado para o clínico geral, que solicitou vários exames de rotina, onde foi constatado hiperlipidemias. Hiperlipidemia é um aumento de colesterol, certo? E triglicerídeos. E também hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento do lado esquerdo do coração. E o médico, por isso, prescreveu hidrocortiacida, 25 mg pela manhã. Hidrocortiacida, pessoal, é um medicamento diurético, certo? É um diurético. Vai ajudar que o paciente ele consiga miccionar, consequentemente vai ajudar a diminuir os níveis pressóricos pela manhã da pressão. Losartana de 50 mg. Losartana é conhecido como um medicamento dos BRAF, né?
bloqueador de receptores angiotensina do tipo 2. Então é um medicamento que vai diminuir a pressão arterial, certo? Consequentemente vai proteger o músculo cardíaco. O médico passou 2 vezes esse medicamento, né? Passou pela manhã e passou à noite, né? Atenolol é um medicamento, um beta-bloqueador, que ajuda na hipertrofia do ventrículo esquerdo também, certo? 25 miligramas. Consequentemente, é um medicamento também utilizado para a pressão arterial, certo? O médico passou o AS de 100 miligramas após o almoço. O AS, pessoal, é um antiagregante plaquetário, certo? Evita que se formem trombos na circulação sanguínea. Consequentemente, como é um paciente que tinha histórico de hiperlipidemias, do aumento do colesterol, certo? Esse antiagregante, no caso do AS, seria interessante porque é um medicamento que vai ajudar no processo circulatório, consequentemente, ele diminui a chance que o paciente ele sofra de um infarto, diminui a chance, mas isso não quer dizer que o paciente não possa infartar, certo? O AS. E a atorvastatina de 20 miligramas à noite. A atorvastatina é considerada uma estatina. São medicamentos utilizados para diminuir a quantidade de colesterol ruim na circulação sanguínea, certo? A atorvastatina. A atorvastatina é um bom medicamento, uma das melhores estatinas que existem, certo? Só que ela tem que ter um cuidado. Por quê? Porque muito paciente, quando começa a consumir a atorvastatina, principalmente nas primeiras semanas, ele desencadeia dor muscular. É mais típico da simvastatina, mas alguns pacientes com rosuvastatina ou com atorvastatina manifestam, né, cãibras ou dor, mialgia, dor muscular. E muitos deles deixam de tomar a medicação por essa dor, certo? Mas a gente tem que orientar o paciente que pode apresentar dor muscular, não todos apresentam. E algumas estatinas, né, dessa família da rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, ela pode produzir o que a gente conhece como rhabdomiólise. O que significa isso? Uma ruptura muscular das fibras musculares, certo? Acontece com todos os pacientes? Não. Se o paciente ele tiver um problema no fígado ou tiver um problema, né, muscular, aí pode acontecer essa rhabdomiólise, que é uma quebra de fibras musculares, produto pelo consumo de alguns medicamentos. Tá certo? Então as perguntas eram: quais os agravantes ou problemas para o desenvolvimento de doenças neste paciente? Para vocês, quais eram os agravantes? Álcool, sedentarismo, Má alimentação. E por ele também se dá cansamento. E o estresse também, por ser desquitado, já ter casado. exatamente. O estresse, né, pode levar também até um próprio infarto. Quais as possíveis causas para desencadear doença neste paciente? Uma coisa junto Eu fiquei confusa nessas duas perguntas. Aí uma pegadinha. Então, eu fiquei confusa, veja. Quais são as principais causas? As principais causas quais são? Para desencadear essas doenças. Para desencadear doença nesse paciente. Principais causas: hiperlipidemia, o aumento do colesterol. Se aumenta o colesterol, vai produzir o quê? Um aumento da pressão, e o colesterol pode levar a um infarto agudo do miocárdio, para desencadear doenças. Que outra coisa? Hipertrofia do ventrículo esquerdo pode levar? Pode levar, mas nem sempre. A maioria dos pacientes que são hipertensos, eles podem desenvolver hipertrofia, aumento do ventrículo esquerdo, mas que se não controlado, né, esse aumento do ventrículo esquerdo só pode trazer um mal-estar para o paciente, certo? Que mais? Em qual estágio da hipertensão podemos classificar esse usuário? Vocês que acham? Eu achei dois. Achei os 3. Eu
gente sempre tem que ver, olha só, eu coloquei para vocês aqui, uma média de 3 medidas, certo? Ou seja, ele estava com uma pressão, para mim ele estava com uma pressão de 200 para cima. Foi aferido 3 vezes, ele estava com mais ou menos com 200 milímetros de mercúrio assistólica, certo? Por quê? Porque fizeram uma somatória, fizeram um cálculo e apareceu que a média estava em 180. Ou seja, ele estava em um estágio de 3 para 4. E colocou 3 bem e colocou 4 também considerado. Certo? Qual o mecanismo de ação dos medicamentos? Então já eu falei para vocês. Qual é o mecanismo de ação de cada medicamento? Certo? Se tem os cuidados de enfermagem para esse paciente. Aqui, pessoal, principalmente é orientação. Orientação nutricional, atividade física, certo? É um paciente, imagine, pela segunda vez ele é casado, certo? Isso também influencia no aspecto social, certo? Será que ele tem filhos? Será que não tem? Por que ele não faz uma atividade física? Será que ele trabalha? Qual é o trabalho desse paciente? Né? Então, por isso, o fato de ser motorista, ele pode comer em qualquer lugar. Chegou aqui, será que ele tem uma educação alimentar? Será que ele pratica uma atividade física? Será que ele não pratica atividade física porque ele não quer ou porque ele não tem tempo? E se ele parar para praticar uma atividade física, quem vai trabalhar? Porque o paciente vai falar isso. Mesmo que a gente fale, gente, são 40 minutos. Ele chega lá e fala, não, mas eu não posso parar 40 minutos. Certo? Então são situações nas quais você se vai deparar com esse tipo de pacientes sempre. Certo? Então ficou claro isso aí, né, pessoal? Esse caso clínico ficou. Aqui esse outro caso clínico é um pouquinho mais complexo. O paciente de sexo masculino, 66 anos, apresentando dificuldade para falar e mexer o lado do corpo direito, a meia hora. O paciente não está com estímulo desse lado do corpo. Certo? Não está com estímulos. Qual é a história da doença atual do paciente? A meia hora parou de falar e de movimentar o lado direito do corpo, com desvio de rima para a esquerda. A comissura labial foi para a esquerda, desvio de rima, o que é conhecido na terminologia popular como boca torta, para a esquerda, desvio de rima. Certo? O que mais? Negava cefaleia, convulsão, outros déficits neurológicos, ou seja, o paciente não tem crise convulsiva e não é epilético, para dizer que ele ficou assim após alguma crise. Certo? No interrogatório dos sistemas, o paciente ele fica com esforços para respirar, com muita palpitação, mas ele já é acompanhado com o cardiologista. E quais são os antecedentes patológicos? Fuma. Já me leva a pensar que esse paciente tem uma menor oxigenação na corrente sanguínea. Certo? Etilismo. Faça uso de bebida alcoólica. Certo? Não sabemos quantas doses por dia, mas já é etilista. Hipertensão arterial, mesmo em uso de medicamento. Mas será que essa pressão está controlada? Vamos ver aqui, não está controlada. Está 180 por 105. Certo? Olha aqui, diabetes mellitus tipo 2. Já sabemos que diabetes mellitus tipo 2 é quando o pâncreas não produz quantidade suficiente de insulina. Certo? No tipo 1 é quando o pâncreas não produz absolutamente nada. E precisamos da insulina exógena de fora, certo? Para poder substituí-la. Certo? Ele toma Lasix, que é um diurético, e toma carvedilol para dar força ao coração e para diminuir também um pouquinho a pressão. Certo? O exame físico, ele está com a pressão alta, os batimentos estão 89 revoluções por minuto. O que é o normal em batimentos cardíacos?
60 quanto? 60, 100? Vocês têm que ter isso na ponta da língua, tá, pessoal? Para vocês pensarem o que é uma taquicardia ou uma bradicardia. Certo? 100 já é considerado um aumento. 17 revoluções por minuto, 16 respirações por minuto. Está aumentado ou está na normalidade? Que é o que é normal? Medicação se ambiente, tá, pessoal? É o normal. O HGT, a glicemia naquele momento quando foi feita. Naquele momento, não sabemos se ele estava em jejum. Não sabemos. Mas tem um HGT de 175. Se está alta, porque se ele estava em jejum, está alta. Se ele consumiu algum alimento, principalmente 2 horas depois que consumiu o alimento, ainda está alta. Certo? Então, quando o médico foi lá e foi examinar ele percebeu que os ritmos cardíacos, a ausculta cardíaca estava tudo ok. Foi ver o sistema respiratório, foi a ver os pulmões se estava tudo ok, e estava tudo ok. Foi ver o abdômen, para ver se tinha alguma coisa, algum extravasamento, alguma hemorragia no abdômen, se o abdômen estava globoso ou não percebeu absolutamente nada, estava tudo ok. Certo? E nos membros, não tinha edema, não tinha nenhum sinal, aparentemente de alguma doença ou algum sinal clínico, estava tudo ok. Só que ele tinha um sinal de artrite, somente isso. Então, alguma inflamação, principalmente nas articulações inferiores. Os pulsos estavam pouco cheios, estavam filiformes, não esqueçam disso. Por que está filiforme, professor? Porque aqui ele está falando que tem 2 processinhos de 4. Então, não estava muito preenchido, estava na metade. Então, eu consigo sentir o pulso, mas esse pulso está devagar, está lento, certo? Quando o pulso é cheio, você consegue sentir a parede do pulso palpitando, certo? Então, ele estava meio filiforme. O pulso nos 4 membros, nas carótidas também está diminuindo o pulso, está 2 de 4. Então isso me leva a pensar de que esse paciente ele está com uma arteriosclerose ou uma aterosclerose. Vocês que acham? Artério ou atero? Aí está a primeira hipótese diagnóstica desse paciente, Uma aterosclerose. Por que aterosclerose, professor? Os pulsos estão baixos, certo? Então isso me leva a pensar de que esse é um paciente que ele pode ter placa de ateroma na circulação. Placa de ateroma na circulação. Então já eu penso em alguma hipótese diagnóstica aí, além da aterosclerose. No exame neurológico, consciência e linguagem, está lúcido, não fala espontaneamente, não repetia, não lia e não escrevia, mas a compreensão ela estava preservada. Ou seja, ele tinha uma certa consciência, mas não podia executar alguns movimentos, como ler, como escrever, ele não conseguia executar. Certo? E na própria fala estava comprometida, mas ele estava lúcido, ele sabia reconhecer as pessoas, certo? Mesmo que ele tentasse falar, ele não estava conseguindo. Então resolva os questionamentos. Qual seria os agravantes desse paciente? Está aqui fácil, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial, certo? Consequentemente, esse paciente, eu acredito que não praticava nenhuma atividade física. Quais as possíveis causas para desencadear doenças? Principais causas, é o paciente que não está com controle da pressão, porque a pressão dele está muito alta, mesmo que faça uso de medicação,
É um paciente que não tem um controle da glicemia porque está alto o HGT, mesmo que não sabemos se tem jejum ou foi pós-prandial depois de uma comida, mas está alta o HGT, certo? Qual é o possível diagnóstico médico desse paciente? Vocês que acham? Aí também me pegou, eu fiquei confusa. Qual o possível? E aí, vocês que acham? Qual seria o possível diagnóstico desse paciente? Exatamente. Um AVC, pessoal. Vamos lá. O paciente ele está, escutem, o paciente ele está com disartria, que é aquela dificuldade para falar. O paciente está com comissura labial esquerda. O paciente, por muito que o profissional peça para o paciente ler, escrever, ele não está conseguindo. Mas ele está lúcido. Ele está orientado em tempo e espaço. Por muito que ele se esforce, ele não está conseguindo. E isso por que acontece? Porque está acontecendo, né, uma insuficiência de fluxo na corrente lá no cérebro. Não está chegando oxigênio suficiente. Não está chegando sangue suficiente em uma área lá do cérebro. E qual seria essa área do cérebro? Aquela área que fica comprometida com a área da linguagem. Por que da linguagem, professor? Porque não está conseguindo falar. Movimento também. E ele não se está movimentando. Então, é uma área, foi acometida uma área lá no cérebro que está prejudicando. E aí, professor, ele vai voltar para o estado normal? Possa que sim, que ele volte ao estado normal, mas que fique com alguma sequela. Certo? Essa comissura labial, ela pode voltar novamente ao estado normal? Em alguns pacientes pode. Outros pacientes não. Certo? Ficam com sequelas após essa eventualidade. Certo? E tudo isso por que vocês acham de que aconteceu? Vocês acham de que esse paciente apresentou tudo isso por quê? Oi? A pressão arterial, ó, vocês aí percebem que uma pressão que ela não é controlada, ela pode levar a um AVC. Ela pode levar a um AVC do tipo isquêmico ou pode levar a um AVC do tipo hemorrágico. Certo? Mas o isquêmico, lembrando que é quando não chega sangue naquele lugar, certo? No caso esse, né? E por que não chega sangue naquele lugar? E por que seria essa falta de circulação? Colesterol. Certo? O colesterol também. Né? Não está chegando sangue suficiente. Ele teve AVC e aí ficou internado. A sorte foi que ele foi lá para o Roberto Santos. Quando ele tomou o remédio de coagulação, fechou os dois pulmões ao mesmo tempo. 2 coágulos tampou os dois ao mesmo tempo. Se ele não tivesse uma sala própria, né? falei, Então, meu Deus. aí ficou claro para vocês, né? Então, o diagnóstico é por isso, o AVC. E aí, quais seriam os profissionais que deveriam trabalhar com esse tipo de paciente uma vez que se constatou o AVC? Vocês que acham? Oi? Neuro, Fisioterapeuta da cardiologista. Nutricionista também, né? É o principal. Nutricionista. Por incrível que pareça, é um profissional que tem que estar incluso no processo. De que adianta o paciente ir lá e passar no neurologista? Vai diminuir as sequelas? Vai. Estou dizendo que o neurologista não vai resolver, vai passar a medicação. Mas aí eu te falo uma coisa. Aí vem o neurologista e passa um medicamento, né, para esse paciente, para diminuir as sequelas. E esses medicamentos, eles têm uma interação com a alimentação. Então aí vocês percebem da importância do fator nutricional nesse paciente, certo? Professor, mas o cardiologista passou um medicamento para o colesterol, já vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, porque esse paciente, se ele está acostumado
a consumir gorduras, lipídios, quando ele sai, a gente, é a primeira coisa que ele quer fazer. Ainda mais ele que bebe fumo. Que outro profissional vocês acham que tem que atender esse paciente? Vocês falaram neurologista, cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista, o que mais? Fono. Também. E ele precisa também de um médico para estar fazendo de rotina todos os anos. É preciso, o que mais? Com certeza. É o principal aí. Está faltando um. Ótimo, também. Psicólogo. O que mais? Está faltando só um. Já todos entregaram? Vamos entregar, por favor. Gente, esse paciente ele precisaria passar no psiquiatra também. Por quê? O neurologista pode trabalhar no processo do tabagismo e do alcoolismo? Pode. Certo? Só que ele talvez vá centralizar o tratamento dele, né, na parte neurológica, certo? Se eu tenho um psiquiatra, o psiquiatra pode me ajudar para que esse paciente cesse o tabagismo, que não vai ser fácil, porque não sabemos por quanto tempo esse paciente fuma, 66 anos, e para que esse paciente também ou diminua a bebida alcoólica ou suspenda a bebida alcoólica, porque o risco dele novamente ter um derrame é grande, certo? E por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes o familiar, né, não tem neuro, mas também não procura psiquiatra. Ah, não, ele não está doido, porque relaciona psiquiatria, né, a essa terminologia errada de doidice, e isso está errado, né? Psiquiatria não é igual, isso fique claro aqui, não é igual a doidice. Até porque é uma terminologia mal empregada. Certo? O psiquiatra vai cuidar de transtornos psiquiátricos. Da mesma forma o psicólogo. Ah, eu estou bem da cabeça, eu não preciso de psicólogo. Quem falou isso? Certo? Então, relacionem isso sempre. Então, esse paciente ele precisa de uma equipe multidisciplinar, certo? Agora vocês entendem por que a doença cardiovascular é uma das doenças que mais custa dinheiro para os órgãos públicos. Porque não depende do profissional para resolver o problema. Depende de um sinnúmero de profissionais para resolver. E aí eu me pergunto, que mais honoroso, que mais custoso? Cuidar da doença ou da prevenção? A prevenção. E aí vocês têm que trabalhar em cima disso, dessa prevenção. Atividade física, alimentação, diminuição do álcool, diminuição do tabaco. Certo? Precisamos trabalhar em cima disso. Porque cada dia, o que o governo federal gasta em tratamento para a doença cardiovascular, porque o paciente infartou, porque o paciente teve derrame, porque o paciente está sequelado, porque o paciente teve que fazer alguma amputação, é maior. Então a gente tem que controlar, né, através da prevenção, como o nome fala, para prevenir. Porque fica mais barato que a gente ter que ir para a cura. Tá certo, pessoal? Então, acredito que não foi difícil esses casos clínicos. A ideia é que vocês pensem. Porque quando vocês estejam trabalhando lá no postinho,
A primeira coisa que o paciente, quando ele chega, ele não vai querer passar no médico imediatamente. Afere a pressão aqui para mim. Ô moça, eu estou sentindo mal. Estou suando, nossa, a boca não estou conseguindo lhe falar. Então vocês dão esse primeiro socorro. Então são coisas que vocês vão presenciar durante a atividade de vocês, né? Prontinho? Quem não trouxe hoje, já não precisa trazer na próxima aula. Então a gente continuando, a gente parou em doença do sistema respiratório, certo? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a gripe e outros sintomas do doença do sistema respiratório, certo? Então a gripe é causada por um vírus, né? Um vírus conhecido como o vírus da influenza, H1N1, né? O mais conhecido. Existem vários tipos de vírus da influenza, tá, pessoal? Existem vários números. Mas o que mais acomete o ser humano e o que mais está circulando, né, tanto na Europa como nas Américas, é o subgrupo A1, né, H1N1, certo? Existe H1N2, existe H1N3, existem vários, mas o que mais está circulando nesse momento é o vírus da influenza H1N1, certo? A gripe é uma infecção mais grave do que o resfriado, né? A gente percebeu na aula passada que o resfriado é algo um pouquinho mais simples e que você pode reverter com muita mais facilidade, certo? E que o quadro é apresentado através de um quadro bem parecido ao quadro do resfriado. Então a gente não consegue diferenciar o que é um resfriado da gripe, porque a gente pensa que é a mesma coisa. Mas na verdade são acometidos por vírus diferentes, mas que são famílias, né? O rotavírus é família da influenza também, são vírus respiratórios. Então os sinais e sintomas, né, eles são bem parecidos ao resfriado, ou começa com os mesmos sintomas. A grande diferença é que quando a gripe ela se instala com dores musculares. Você fica com adenoia. O que significa adenoia? Você fica com um mal-estar que você não quer fazer absolutamente nada. Só calma. Certo? Corrimento nasal, que ali começa, no resfriado a gente também tem, espirra bastante. Né? Inflamação nas passagens respiratórias, nas tonsilas palatinas. A febre, pessoal, aqui já é uma febre alta, que o paciente já fica trêmulo, começa a tremer, né? E ele quer o cobertor porque não está conseguindo aguentar. Imagine uma criança, certo? Então a gente precisa ficar atento, porque na criança essa febre alta, ela pode produzir uma hipertermia que pode levar a uma crise convulsiva, certo? Então a gente tem que tentar conter esse aumento de calor que o organismo está perdendo no cérebro, principalmente na criança, para que ela não chegue a uma crise convulsiva, certo? E aí é quando eu falo, existem vários mitos e várias condutas que a gente, se colocar para pensar, a gente vê o que está certo e o que está errado. Eu falei para vocês sobre o uso do álcool para diminuir a febre. Você percebe que muitas entidades, né, hospitais, públicos, privados, utilizam o álcool. Não, vamos a colocar álcool debaixo da axila, na cabecinha, para diminuir a febre. Vamos lá e vamos a pensar assim. Será que de fato ele ajuda? Né? Quem aqui não teve um filho, já ficou com febre e colocou álcool e diminuiu, mas depois voltou novamente? Né? Porque de fato ele vai diminuir a febre. Ele vai diminuir, mas é um processo momentâneo. Certo? Mas precisamos pensar de que o álcool é um composto químico. É ou não é? É um composto químico. Imagine você colocar álcool, uma compressa de álcool em uma criança que ainda não tem o cérebro formado 100%, as fontanelas não estão formadas. Será que essa criança não pode sofrer uma intoxicação por álcool? Então será que essa conduta é certa? Vou deixar esse interrogante para vocês. Porque depois você vai sair daqui e vai chegar lá no estágio e vai falar, o professor falou, o professor Jorge, como ia falar.
falou que não pode utilizar álcool. Mas eu deixo esse interrogante para vocês, tá bom? Para que vocês se investiguem. Mas lembrando, tudo o que eu trago para aqui para vocês é baseado na Sociedade Brasileira de Pediatria, de Cardiologia, de Neurologia, de Psiquiatria, é baseado em artigos científicos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda utilizar álcool. Por que eu vou utilizar? Qual o respaldo que eu tenho para utilizá-lo? Certo? A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda. Segundo caso, chega a criança lá, né, e eu coloco a criança no chuveiro. Diminuiu a febre, tirei a criança, mas essa febre novamente volta. Então, os estudos, recentemente, eles vêm falando de que essa é uma técnica que, infelizmente, não dá um melhor sucesso. Certo? Porque ela faz um resfriamento leve. Coloquei a criança no chuveiro, tirei a criança. Quando arrupei a criança, novamente veio a febre. E isso por que acontece? Porque a gente tem no cérebro um termostato. Falei para vocês? Não? A criança tem no cérebro um termostato. Assim como as geladeiras têm um regulador da temperatura, a gente tem no cérebro um termostato. É um sinal, né, que ele manda e fala assim, ó, o cérebro fala assim, ó, aqui está muito quente. Controla lá embaixo porque aqui está esquentando demais. E se eu esquentar demais, vai dar uma pane aqui. Certo? E se você dá essa pane, principalmente nas crianças, vai produzir uma crise convulsiva. Certo? Por isso que a gente fica com medo de que a criança aumente a temperatura, porque pode entrar uma crise convulsiva, não é isso? Certo? Então, a gente precisa controlar a temperatura nesse termostato. Por isso que a gente coloca na compressa de água fria lá, morna lá, ou fria lá, na cabecinha da criança, para diminuir, porque é lá em cima que fica, não fica na pele. A pele é simplesmente um receptor, certo? De calor. É um isolante do calor, certo? Então a gente trata de controlar, né? Então qual é a melhor conduta? A melhor conduta, e que os estudos falam que faz muito bem e dá sucesso, posso colocar a criança para dar um banho? Posso. Mas automaticamente eu preciso colocar compressas de água gelada na cabecinha dele e deixar a compressa lá. Por quê? Porque ele ainda está em processo de desenvolvimento. Então esse termostato ele vai aquecer mais, vai esquentar mais. Então se eu dou banho, tirei ela do banho e automaticamente coloquei, eu estou resfriando a temperatura corporal e consequentemente estou resfriando a cabecinha da criança, lá onde fica o termostato, para que vocês tenham uma ideia de relacionar. Certo? Então essa dificuldade que às vezes a gente tem, né? De que se dá algumas coisas para a criança, né? E não estão fazendo bem, não fazendo mal. Ah, não prestou, ou a temperatura novamente volta. É por isso, porque não se está colocando o resfriamento no lugar que deveria. Dor de cabeça, né? A dor de cabeça ela se dá por duas manifestações. Uma pela inflamação e duas pela febre, certo? Dores pelo corpo, né? A mialgia, a adenoia, que a gente fica com essa sensação de cansaço, que você não quer fazer nada, né? Porque a temperatura, você está perdendo calor. Por isso que a gente fala, tá com febre, tem que beber muita água. Os lábios ficam ressecados, as mucosas ficam desidratadas, né? A criança chora e a lágrima da criança é grande. Às vezes nem sai uma lágrima, porque ela está desidratada. Lembra que eu falei para vocês, né? Sinal da moleira, da criança, na depressão. Lembra que eu falei isso para vocês? Falei? Não? É que está na turma assim que a gente fica perdido. Então, uma das características que a gente tem para
diagnosticar através do exame físico se a criança está desidratada é através das moleiras, né? Não viram isso em anatomia? Não? Alguém falou sobre moleira aqui, alguns professores, mas eu não lembro. Mas para a temperatura. Então, a criança quando está, escute pessoal, a criança quando está em desenvolvimento, ela tem umas suturas, certo? Uma sutura sagital, uma sutura coronal, né? A sutura coronal, né, ela demora para fechar um pouco mais. A sutura sagital, ela fecha com 4 meses, certo? Ela fecha bem mais rápido e fica essa aqui, certo? Que por isso que muitas mães não querem dar o banho na criança, porque a criança vai ficar resfriada se eu molhar a cabecinha. Não, gente, é higiene, certo? A gente tem que higienizar a criança. Então, assim, quando a criança ela está desidratada e a gente vai lá, e a gente passa a mão na criança, a gente vai sentir aqui nessa moleira uma pequena depressão. Se isso acontecer e eu sentir essa depressão, essa criança está desidratada. Essa criança precisa de hidratação o mais rápido possível. E isso por quê? Porque se não hidratar essa criança, ela pode ter diarreia, ela pode estar perdendo líquido e ela pode entrar em uma crise convulsiva. Certo? Então, um teste que a gente faz e a gente detecta. Fui lá, fiz o exame físico da criança, eu percebi que essa criança está com a moleira bem deprimida, que dá para observar, a gente faz o exame físico através do toque, toca aqui, a gente vê uma depressão, essa criança está com desidratação. Então eu preciso hidratar essa criança o mais rápido possível, porque ela pode ter uma crise convulsiva pela febre e pela desidratação. Então a gente precisa se hidratar muito nesse tipo de manifestações. Por isso que a gente sempre fala, tem que se hidratar, tem que tomar água, porque eu estou perdendo calor, né? Através do suor. Quando você está com febre, você não fica tremendo, você não fica depois suando, estou suando a febre. Está perdendo calor, eu preciso digerir. Você não fica indo no banheiro mesmo com febre? Está eliminando. Mas se vocês estão repondo essa quantidade, da mesma forma o paciente quando está com diarreia, eu preciso repor o mais rápido possível, porque está perdendo através da diarreia e através do vômito também. A perda do apetite, né, é normal, porque as tonsilas, porque as papilas gustativas elas vão ficando desgastantes, né, então não tolera essa sensação dos alimentos. Dor de garganta, né, principalmente das tonsilas, das amígdalas, fica, sistema imunológico baixo, o vírus aproveitou, entrou pelas fossas nasais e depositou a luz, né? Porque qual é o intuito dele? Descer para ir para o pulmão, para ir lá e fazer um estrago na pneumonia. Esse é o intuito dele. Meninas, quem está vocês falando lá, se vocês quiserem sair, fiquem à vontade que eu não vou colocar falta. Não, nós estamos falando sobre o dever. Então vamos compartilhar aqui, porque já o dever era para ter sido feito. Tosse, né? Falei para vocês na aula passada que a tosse é um estímulo, certo? Um estímulo, a tosse é um processo de que alguma coisa não está acontecendo bem, certo? Então eu preciso entender se essa tosse é porque está acontecendo alguma coisa errada ou um processo fisiológico que está acontecendo. Eu preciso ver como que é essa tosse. É secretiva? É uma tosse seca? É uma tosse que para ou uma tosse consequentemente? Né? Porque o paciente, quando está com essa tosse, ele também sente cansaço. Ele fica, imagina, o tempo todo tossendo. Para sentir cansaço, isso daqui vai doer, a musculatura acessória vai doer. Então eu preciso ver. Na gripe, os sintomas costumam aparecer subitamente, ao contrário do resfriado, né? Ou seja, no resfriado vai aos poucos, aqui é subitamente, né? Pode chegar e se manifestar imediatamente. Onde surgem gradualmente os sintomas precoces, né? E a transmissão, como que se dá essa transmissão? O modo de transmissão é igual ao resfriado, é através do vírus, né? Mas ela costuma ter um tempo de no mínimo umas 2 semanas. No mínimo umas 2 semanas, que é o tempo, né, que o paciente se mantém contagioso durante 7 dias ou 24 horas após a resolução da febre. Então, no paciente com resfriado ou com gripe, o que a gente precisa controlar, a primeira coisa é controlar a febre.
Se eu controlo a febre, eu vou controlar os sintomas, os outros sintomas mais rápido. Né? Porque a febre é uma resposta que pode ser pela inflamação, né? Ou em alguns casos por uma infecção. Nem sempre uma febre é uma infecção. Nem sempre uma febre precisa de antibióticos. Às vezes as febres é um processo de dizer alguma coisa aqui não está certa. Certo? Alguma coisa aqui está errada. Precisamos ver o quê? Eu pergunto para vocês mulheres, né? Tirando os homens aqui da sala. Quando vocês têm o período menstrual, qual de vocês sente febre ou sente que está meio quente? Alguma de vocês? Nenhum? Não? Não sente uma pequena quentura, algo diferente ao normal? Não chega a ser febre. Estou falando, um calafrio, não sente algo diferente? Gente, eu certeza que sim. Acho que é a mesma coisa, ninguém percebe. Sabe uma coisa? É porque vocês não aprendido a se conhecer. Eu quase certeza. Assim como muda, assim como a TPM chega chegando, tem sintomas que chegam chegando. Não dá vontade de comer um chocolate? Dá. Ah, isso sim dá, né? Mas a febre vai ser inocente. Dá vontade de matar o marido, ou o namorado, ou o companheiro, não dá? Né? Então, é um sinal de raiva, não dá vontade de chorar? Muito, né? Então, da mesma forma, são manifestações fisiológicas. Né? São manifestações que acontecem. Às vezes vocês podem estar um pouquinho meio quentes no processo da menstruação, porque é um processo que é para acontecer, porque é um processo inflamatório. Mas será que vocês precisam de tomar um antibiótico porque vocês ficaram assim? Não. Quando vocês vão fazer uma prova, você não fica com as mãos suando? Só de eu falar com a prova e vocês já ficam preocupados. É um processo hormonal. Né? A gente fica preocupado, a gente fica, nossa, e agora essa prova? Como que vai ser essa prova? E se eu não passar? E aí começo a desencadear um monte de coisas. Vou ficar nervoso. Vou começar a liberar adrenalina. Vou começar a suar, o coração vai começar a palpitar. Certo? Então é um processo fisiológico. Né? Mas será que eu preciso de um medicamento para isso? Não, da mesma forma a febre. Às vezes ela chega, né? E passa, um calafrio e passou. Mas às vezes ela já se instala, ela chegando, como a gente fala, né? E é para aumentar o processo. Aí sim, aí eu preciso, né, entrar com medicação para esse paciente, para esse usuário, certo? Mas entre mais rápido eu controle na gripe, no resfriado, no sistema respiratório, entre mais rápido eu controle a febre, eu vou ter um bom resultado, né? Mas será que só controlar a febre é hidratação, gente? É a caçadinha perfeita. Hidratação e controlar a febre. Certo? A gripe também apresenta uma taxa de infecção e de complicações, né, parecidas à pneumonia, principalmente. Porém, na gripe, nem sempre se manifestam sintomas internos característicos de uma pneumonia, mas que o paciente tem que ficar em alerta, principalmente o paciente idoso, principalmente o paciente que está acamado, principalmente o paciente pediátrico, né? Porque as vias aéreas desses pacientes, o pediátrico e idoso, né? No pediátrico é pequenininha, as vias aéreas estão em desenvolvimento. Então, para o vírus chegar no pulmão é mais rápido. No idoso, o sistema imunológico está baixo. Então, o vírus tem mais facilidade de entrar, tem mais facilidade de chegar. Professor, a pneumonia só é causada através da gripe? É um processo que se inicia. Nem sempre uma pneumonia por uma gripe, tá, gente? Às vezes temos pneumonias bacterianas, por um processo bacteriano. Lembra que a gripe estamos falando que é viral? Tem pneumonia que é bacteriana, a maioria são bacterianas. Mas tem uma pneumonia viral. E onde a gente viu muitos casos de pneumonia viral? Na Covid. Por isso é que a Covid fazia um estrago no pulmão.
Vidros foscos. Quando o paciente fazia um raio-x ou fazia uma tomografia, o paciente observava que o pulmão, o médico observava que o pulmão estava todo comprometido. E vinha lá no diagnóstico no laudo: vidros foscos, sugestivo à pneumonia viral, Covid-19. E olha que estamos falando de uma doença, né? Que ela pode ser de característica mais bacteriana, a pneumonia, que viral, mas que se pode iniciar com uma gripe mal cuidada. Uma otite, para vocês terem uma ideia, uma otite pode levar a uma pneumonia sim. Uma otite, uma sinusite pode levar para uma meningite assim. Por quê, professor? Porque está perto do cérebro. Está muito perto, muito perto. O caso que a gente teve aqui recentemente no município, recentemente não, há um tempo atrás, do falecimento de um paciente, né, um adolescente que faleceu por meningite, foi por uma sinusite, digamos assim, mal cuidada. E por que hoje podemos dizer que foi por uma sinusite? Porque dentro dos inquéritos que nós fizemos, né, na vigilância, né, com os familiares, constatamos de que o paciente já vinha apresentando alguns sinais e sintomas, mas que não foram levados em consideração pela família. Por quê? Porque naquele então estava tendo casos de dengue. Ah, não é dengue, eu não trago medicamento porque é dengue, e o paciente amolecido, não queria trabalhar, ficando mal, ficando na cama, E aí, infelizmente, né, bactérias oportunistas, elas entram, né, e se depositam lá nas meninges. Infelizmente, né, o paciente foi para óbito. Só que fazendo o inquérito da investigação do óbito, constatou-se também que o paciente não tomou uma vacina para pneumonia quando criança. E por que não tomou? Porque a mãe não quis? Não. Porque o cartão de vacina dele estava completíssimo. Mas só que não tinha essa dose, porque quando ele nasceu, essa dose tinha pouco tempo de ter sido lançada. Então ele não entrou no calendário. E aí isso nos leva a pensar, na investigação, isso nos leva a pensar do porquê essa criança ficava muito tempo, ou muitos períodos, ficava doente. Como a mãe relatava. Né? Esse adolescente ficava muitas vezes ficava com gripe, no ano ela relatava que ela tinha 4 ou 5 episódios de gripe, ou seja, ele não tinha anticorpos, né, para uma doença pneumotóxica. Então tudo indica que essa bactéria ela entrou, se alojou e subiu rapidamente para o cérebro. Então aí a gente fala, você está percebendo a importância das vacinas? Então, todo é um processo. Alguma dúvida até aí? Tratamento. Enquanto tratamento, né, a gente precisa controlar os sinais e sintomas o mais rápido possível, né? Mas a hidratação é um dos principais remédios, por dizer assim, que a gente precisa insofatamente, rapidamente. Certo? Já existem remédios específicos para influenza, né? E um dos medicamentos utilizados nesse tipo de paciente, quando se constata H1N1, né, que estamos falando da influenza, no caso, existe um medicamento chamado Tamiflu. Tamiflu é um medicamento, né, que existe na rede, né, que a gente precisa pedir ele pela farmácia da atenção especializada, mas que ele chega para o município para tratar esse tipo de paciente. Principalmente pacientes idosos, pacientes acamados, né, façam uso dessa medicação. E aqui, dentro do tratamento, né, já sabemos que a gripe ela não tem cura, né, mas que a gente tem como reduzir os índices, né, através de uma profilaxia. E qual é essa profilaxia? A vacina. Por isso que todo ano existe uma campanha para a influenza. Todos os anos existe uma campanha para a influenza. Para quê? Para a gente diminuir a circulação dos vírus e do vírus da influenza que ela fica circulando, certo? Cada ano, né, quando existe essa campanha, a gente recebe, né, do governo federal todo um treinamento para ver qual é a cepa que está circulando, certo? Por exemplo, H1N1,
é a influenza, né? É o vírus, mas existem cepas, certo? Assim como na Covid, a Ômicron, a Delta, da mesma forma na influenza, certo? Esse ano, né, vieram 3 tipos de cepa diferentes. Uma cepa australiana, porque lá na Austrália estava circulando esse tipo de cepa, uma cepa americana e uma cepa americana, australiana, agora você me passou a outra cepa, né? Então foram 3 tipos de cepa, né, que estavam circulando. Então eles percebem, a Organização Mundial da Saúde faz um inquérito, né, em todo o mundo, e ele vê naqueles países que mais circula a influenza, e ele faz um sequenciamento genético para ver qual é a cepa. Quando já ele sabe qual é a cepa, no próximo ano, então ele vai fabricar uma vacina com essas cepas, certo? Então, por isso que a única ferramenta que a gente tem para contrarrestar a circulação dos vírus é através da vacina, certo? Neste caso, a vacina da influenza. Por isso que, a partir do ano que vem, se Deus quiser, e vocês estiverem todos empregados, vocês entram no grupo prioritário para vocês tomarem a vacina da influenza primeiro. Por quê? Porque o profissional da saúde ele fica exposto. Então precisa tomar essa vacina o mais rápido possível, né, para diminuir os casos da circulação. Ô professor, mas eu tive familiar que mesmo que ele tomou a vacina, ele ficou gripado. Acontece. Porque lembramos que a vacina é feita para umas cepas específicas, mas existem outras cepas que estão circulando, né? Ou que o paciente, quando ele aplica a vacina, naquele momento, ele está com algum sintoma interno que não estava se manifestando, mas que quando a vacina ingressa à corrente sanguínea, ele começa a manifestar a doença, certo? E como é que funciona as vacinas? Pensemos que a gente tem um exército aqui, é a vacina. E desse outro lado a gente tem um outro exército que está dentro do corpo, certo? Então esse exército novo aqui, ele vai entrar no corpo, certo? Mas o exército que está aqui no corpo não reconhece a vocês como gente boa, reconhece a vocês como gente ruim. Mesmo que vocês estejam vestidos com a mesma roupa, camuflagem, com a mesma vestimenta, quem está aqui dentro. Então, o que é o que acontece? Quando eu vou lá e aplico a vacina, o exército que está aqui fala: está chegando gente para combater, vamos nos defender. Então, eles chegam lá e começam a investigar. Eles não vão matar imediatamente o exército, eles começam a investigar, a se defender, a fazer um inquérito. Quem são vocês? Porque vocês chegaram, vamos a combater vocês, mas não vão matar vocês, certo? Então, o que é o que acontece? Aí começam a manifestar os primeiros sinais e sintomas: febre, dor de cabeça, porque quem está aqui dentro, náusea, vômito, diarreia, porque quem está aqui dentro está falando, alguém estranho está entrando. Então, durante esse processo, até que eles se reconheçam e façam toda a vistoria de que vocês são gente boa e que vieram para nos defender, os sintomas se estão manifestando lá fora. Quando eles reconhecem, tudo acaba. A única coisa que fica é a dor. Por quê? Porque aqui houve uma guerra. Quando vocês quiseram entrar e colocar uma injeção lá, agulha lá, houve uma guerra lá. Esse reconhecimento de entender se vocês são pessoas boas ou não. E assim é que acontece com as vacinas. Por isso que as crianças, você vacina, fica com diarreia, fica com vômito, porque elas não têm um bom exército lá dentro. Eu estou colocando exércitos, né, através das vacinas, porque elas são crianças pequenas, né, não tem um sistema imunológico já formado como nós. Por isso que ela fica gripadinha, é normal que aconteça. Ela fica com vômito, é normal que aconteça. E uma orientação que eu passo para vocês técnicos, e que 90% dos técnicos não fazem sala de vacina, né, é orientar os pais. E por isso que a maior dificuldade que nós temos para contratar técnicos em sala de vacina é porque o técnico de sala de vacina, infelizmente, tem muito medo.
Então hoje eu falo para vocês, né, hoje eu falo que não tenha medo de sala de vacina. Trabalhar em sala de vacina é simplesmente ter responsabilidade. Só isso. É só ter responsabilidade. Porque você em sala de vacina, você termina conhecendo mais de 50 doenças. É ou não é? Rotavírus, hepatite A, hepatite B, influenza, HPV, um sinnúmero de doenças que você conhece. E qual é o medo dos profissionais? O medo é ter responsabilidade. Quem foi que aplicou aquela vacina? Se hoje eu faço um processo seletivo e dizer eu tenho vaga para a sala de vacina, de 90 pessoas, vou colocar aqui um número, de 90 pessoas, 88 não querem aceitar. É um constrangimento com a sala de vacina, porque muita coisa, porque tem que ter muito cuidado. Sim, gente, é um setor diferenciado. Porque você tem que ter responsabilidade, você tem que ter técnica para aplicar a vacina, você tem que ter orientação. E eu convido a vocês. E o registro também, para não registrar. Com certeza. Então, atenção. Então, eu convido vocês. Qual é a primeira coisa que deve ser feita quando um pai leva uma criança na sala de vacina? Conferir a caderneta, não é isso? Vou lá e confiro a caderneta. Beleza? Qual é o sintoma que vocês acham, né, que é contraindicado para eu poder aplicar uma vacina? Oi? É isso. Febre. Quando eu falo sintoma, é um só. Gripe é um sinnúmero de sintomas, tá? Então a febre é o principal sintoma para eu contraindicar Porque a já está vacina. tendo uma, né? É o principal sintoma para eu contraindicar, certo? Pois não. Quando a criança toma, tipo, 3 vacinas em um dia, aí ela, provavelmente ela vai ter reação. E no outro dia ela tem que tomar outra. Ela tem que tomar mesmo assim ou... Você me deixa primeiro responder sobre a febre para depois irmos até lá? Porque vai te ajudar. Então, o principal sintoma para eu contraindicar uma vacinação é a febre. Certo? Então, eu como técnico de enfermagem, eu como coordenador da sala de vacina, qual seria a minha primeira conduta no momento de avaliar o paciente quando ele chega Aguarda baixar. na sala de vacina? Não. Vamos explicar novamente. Se a febre é o principal sintoma para eu contraindicar a aplicação da vacina, qual é a minha primeira conduta que eu tenho que ter como profissional para saber se essa criança pode aplicar a vacina ou não? Pronto. Mas se a criança chegou com febre, teve que medir. Mas como que você vai constatar que ela está com febre? Se passar agora. Não, Porque geralmente é os Porque tem que mostrar. Tem que ter a certeza. Como é que é? Porque geralmente é os pais que chegam falando, então tem que ter a certeza, né? Faço uma pergunta para vocês. Faço uma pergunta. Não me levem a mal, mas eu faço uma pergunta. O pai sabe o que é uma febre, o que é uma febrícula, o que é um calofrio? Tudo é febre. Nem sei. Mas tem pais que são profissionais da saúde e eles sabem. Mas aí eu me pergunto, mesmo assim, eu preciso estar seguro de que essa criança de fato está contraindicada à vacinação, porque é a febre, não é isso? Qual é a minha primeira conduta? Aferir a temperatura, não é? Porque eu preciso constatar se essa criança está com febre ou não, certo? E aí eu digo para vocês, quem é de Iraquara aqui, levante a mão. Não vou falar pelos outros municípios, beleza?
Vocês que levaram ou que vocês foram na sala de vacina, vocês foram aferidos à febre? Alguém aferiu a febre? Meninos, eu sou o coordenador da sala de vacina e tenho certeza absoluta, desde que eu assumi a coordenação, falei com todos os meus técnicos, tem que aferir a febre na sala de vacinação, em todas as crianças. Mas ninguém faz. Sempre. Ou só quando Sempre, falaram? Nunca vi. sempre, Todas as sempre, vacinas que sempre, tomam. sempre, sempre, sempre. Mas não, aqui na família nunca vi. Nunca tinha visto falar. Não, assim, eu já cheguei com com a criança teve meu filho, assim, um sintomas. pouco assim, suando, e aí ela pegou, viu que só teve uma vez. Só que aí não tava com febre. Ele tava com É que eu estou procurando ele. Só E que esse, quando tem sintomas que tem que medir, ou é sempre? Agora, E mesmo, gente, vamos ser sinceros, eu não estou aqui para falar mal da minha equipe, pelo amor de Deus. O que eu quero, porque eu estou ensinando a nós você estamos querendo entrar na equipe. o que eu estou ensinando a você, o que é certo, para que vocês tenham um diferenciado. Certo? Porque não sou eu que estou falando isso, está lá no manual. Porque a mãe chega lá, não, ela está com febre, viu? Ela teve febre lá, então eu não vou aplicar a dose. E a mãe sabe por que fala isso? Porque ela vai ficar com dor. Quem é mãe aqui sabe, gente. Quem é mãe aqui sabe, né? Toda mãe é sobreprotetora de um filho. Isso é normal, um instinto. É um instinto que é normal. Então chega a mãe lá que sofre com a criança, junto com a criança, principalmente as mães de primeira viagem. Certo? Então elas chegam lá, ela vai querer que você coloque 3 vacinas juntas. Aí vou responder sua pergunta, né? A gente precisa entender fator risco-benefício. Se o benefício supera os riscos. Estamos falando de uma criança. Se eu adio a vacinação simplesmente porque a criança vai chorar, porque a criança vai ficar com febre, ou vai ficar nojentinha, eu estou dando uma oportunidade para que o patógeno entre. Porque precisamos entender que a criança, ela está suscetível. O que significa isso? O processo imunológico dela está acontecendo agora. A diferença do adulto. Nós adultos já estamos com um sistema imunológico fortalecido, a criança não. Então ela precisa das vacinas para fortalecer esse sistema imunológico. E que é o que a gente percebe? Se a mãe levou a criança hoje e vacinou, e eu deixo, não, por dor ou por condolência, eu deixo para que ela venha amanhã, ela não vai vir. Porque ela fica com dor do filho. E aí eu começo a ficar com a caderneta de vacinas incompleta. Por isso que, infelizmente, as coberturas vacinais, elas estão baixas. Então, eu prefiro que essa furadinha que eu vou dar hoje, seja nos 2 braços, nas 2 perninhas, e que ela desencadeie toda essa reação em um dia, que tenha que desencadear a reação em 3 dias por 3 furadinhas. Faz sentido? Então, eu peço para vocês encarecidamente, gente, quando vocês estejam trabalhando lá na sala de vacina, né? Gente, chegou a mãe, meu filho está com febre, meu filho está gripado, vem cá, mãe. Gripe não é contraindicação para a vacinação. Essa gripe não será porque está com falta da vacina? Vamos falar, eu vou aferir a temperatura. E assim, sempre nos avisa, se tiver com sintomas de gripe, não vem vacinar. Está errado, gente. Está errado. Eu Mas assim, eu sou sincero e lhe falo do fundo do meu coração. Todos os vacinadores, estou falando pelo município nosso, todos os vacinadores, eles tiveram que fazer um treinamento com a SBI, Sociedade Brasileira de Imunologia, de imunizações, tiveram que fazer esse treinamento. E lá se fala sobre isso. Agora, eu não posso chegar lá e falar com o vacinador, se você não fazer, eu vou te punir. Porque você é um coordenador chato, porque você é um coordenador tal coisa, porque eu fui indicado por não sei quem, certo? Agora, conhecimento eles têm, né? Vou repetir novamente, eu não estou aqui para falar mal da minha equipe, pelo amor de Deus, eu estou aqui para defender minha equipe.
Mas eu também preciso que vocês aprendam o que é certo e que apliquem aquilo que é certo. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que é certo, não o que é errado. Da mesma forma, falo para vocês quando estejam no estágio. Por muito que vocês estejam vendo que o funcionário daquela entidade está fazendo errado, não podemos chegar imediatamente e estar questionando. Nós somos visitantes quando estamos no estágio. Ô professor, mas eu estou vendo que está fazendo errado e vai fazer errado? Calma. Por isso é que vocês precisam de um professor para que lhes oriente. É Jorge que está falando isso? É o Corém, é o COFEM que fala isso. Não sou eu. Certo? É por isso que vocês precisam do professor. Para quê? Para que o professor acompanhe e o professor fale. Você vai fazer da forma certa. Mesmo que a colega que está empregada, que está trabalhando na instituição, esteja fazendo errado. Porque ela vai falar, você vai me ensinar agora? Só que eu, como professor, posso chegar e falar com ela. Ô colega, está errado. Ela vai ficar brava? A maioria das vezes. Mas se ela vai ver com outros olhos, porque eu sou o professor, porque eu sei a técnica, não é que você não saiba. É porque somos visitantes. Quando eu falo somos, porque eu, como professor, mesmo que esteja acompanhando, eu sou visitante. E que é o que eu faço sempre com os alunos quando eu dou estágio? Sempre que a gente sair do estágio, quando acabou o horário do estágio, eu preciso me reunir com eles 15 minutos. E aí, o que foi o que você viu de certo, o que foi o que você viu de errado? É assim, gente, que funciona. Porque vocês precisam sair do estágio fazendo o certo ou fazendo o errado? Certo. E como que você vai dar esse feedback? Como? Agora vocês entendem da importância de vocês terem um professor para o estágio? E vocês sabiam que técnico não pode acompanhar técnico? É proibido. Pode? Não pode. Tem que ser enfermeiro acompanhando técnico. A legislação do Corém. Por isso que eu não dou estágio. Tá certo? Eu preciso falar o que é certo, o que o Corém ampara. Porque eu trabalho através das normativas e das condutas do Corém, que é o meu conselho, e que será o conselho de vocês. Então eu gosto de seguir muito o Corém. Eu adoro, porque me amparo. Por quê? Porque eu não quero perder meu Corém. É minha ferramenta de trabalho, e se eu perder, e aí? O que é o que vai acontecer? Então, quando vocês estejam no estágio, pessoal, tratem de fazer o que é certo, o que vocês aprenderam dentro da técnica certa. Tá bom? Estou na dúvida? Não faço. Chama o colega que mais sabe, chama o professor, chama o funcionário que mais sabe e não executo se eu não tenho a segurança. O professor, mas todo dá medo no primeiro momento. Claro, o primeiro contato todo dá medo. Mas em enfermagem eu tenho que ter destreza, proatividade e vontade de querer fazer o que é certo, não o que é errado. Tá bom, pessoal? Vamos fazer 10 minutos de descanso aí.